Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! O Japão passou por diversas fases. Nós temos a era Meiji, ou Meiji, na qual ele expandiu-se, mas com adentramento no século XX e principalmente com as concepções de Hirohito, o Japão tomou uma nova abordagem, valorizando-se internamente. Nesse período, em 1908, Namikoshi cria o Shiatsu, uma técnica que, na realidade, ele não criou, ele codificou um conjunto de técnicas, muitas delas vindo da China, do Tuiná, do Banfá, e aproveitando as técnicas do Seitai, que significa arrumar o corpo humano, ele desenvolveu uma técnica de massagem feitas no Tsubo ou Tsubo, nos quais são buracos, pontos, que é semelhante à acupuntura, objetivando dar uma amplitude de evolução ao Ki em japonês e ao Ti em chinês. Ou seja, condicionando as pessoas para que pudessem cada vez mais ter uma melhoria de harmonia. Haja vista que a concepção da acupuntura, que tem sua origem na China, ela nos coloca que existe o macrocosmo, que é o universo, e o microcosmo, que é o homem. Para falar de Shiatsu e também da Tentiu, ou Tentiu, que é o nome em chinês da acupuntura, está conosco aqui o Lian. E ele vai nos falar do que é, o que é que o Shiatsu nos possibilita, o que é que a acupuntura nos possibilita, e quais são as pessoas que procuram-no, se essas pessoas são pessoas com patologias ou não patologias, se isso é uma febre, se isso é, na verdade, uma febre, eu digo, é um modismo, uma febre da moda. Nos diga aí, antes de mais nada, é um prazer tê-lo aqui conosco, e nos fale sobre os benefícios do Shiatsu. Obrigado, doutor José Augusto. O Shiatsu é uma interação entre paciente e o Shiatsu terapêutico. Ele serve para tirar os pontos gatilhos e os pontos de dor, através da energia, do contato contato paciente e terapêutico. Através desse contato, você vai apertando os meridianos, os pontos gatilhos, os poços, como você, através disso, você vai removendo a dor dos pacientes e através disso vai interagindo com ele. A acupuntura, ela é a mãe da dor. Então, é o mesmo, só que é a mesma técnica usada pelo Shiatsu, só que através da agulha. No caso, a acupuntura chinesa, que você vai colocando a agulha nos meridianos, nos poços, que dessa forma vai se removendo a dor e se melhorando o paciente cada vez mais que ele vai fazendo, vai tomando a massagem, aplicando o Shiatsu nele. E não é modismo, isso já vem sendo utilizado muito pelos ocidentais. Então, cada vez mais estão me procurando para ser realizados o Shiatsu, a acupuntura, o Seitai, para evitar tomar remédios homeopáticos, me desculpe, e assim ter um reequilíbrio energético, reequilibrando o corpo. É interessante que até você falou de uma coisa aí, você se referiu ao processo dos tratamentos homeopáticos e alopáticos, ou seja, homeopáticos ele é devagar, mas dá um resultado bom.
Alopático também, ele é muito rápido e deixa sequelas. O homeopático não deixa sequela. O nosso corpo, em termos de visão ocidental, ele tem uma homeostase, um equilíbrio. E, por sua vez, na visão oriental, ele também tem homeostase espiritual, digamos, homeostase corpórea, cósmica, né? E nós somos um microcosmo dentro do macrocosmo. Agora, diga-me uma coisa, não é somente o toque, que aí passa por um toque terapêutico psico-bioespiritual, que envolve corpo, mente e espírito, que faz o tratamento, né? As pessoas normalmente elas procuram o shiatsu, por quê? Procuro o shiatsu para ter uma terapia, até no caso, o shiatsu terapêutico, a mim, conversando, a pessoa vai se reequilibrando emocionalmente, vai ter um reequilíbrio corporal, energético e espiritual. Através desse contato, como eu disse antes, terapêutico, que a pessoa vai se doando, vai recebendo a massagem, vai se reequilibrando, vai se acalmando, e por si só o corpo vai agindo e removendo as dores, que o shiatsu é só o reequilíbrio energético, né? Tirar os pontos gatilhos, as inflamações, as dores, e assim a pessoa vai se melhorando por si só. E me diga uma coisa, e como é feito o tratamento com a acupuntura? A acupuntura é a acupuntura sistêmica, a acupuntura chinesa. A acupuntura sistêmica, ou seja, corporal. A corporal, exatamente. Que você tem aurículo, que é desenvolvida francesa, que é na orelha, a crânio, também. Que é a... É a cranioacupuntura, de Yamamoto. De Yamamoto, japonesa. É a da mão, a Rendi acupuntura. E a acupuntura utilizada, a sistêmica, você vai direto ao ponto de dor, nos pontos gatilhos, e tem a acupuntura de reequilíbrio energético. Então, são vários os tipos de tratamento de acupuntura para que se chegue. Mas consegue-se fazer um trabalhamento de shiatsu e acupuntura? Com certeza. O shiatsu, na medicina tradicional chinesa, eu não indico se fazer só um tratamento. Tem que ser feito 2 a 3 tratamentos, 2 a 3 técnicas, para que você tenha um resultado melhor. Para que você chegue no seu objetivo, tirar a dor dele, tirar a lesão, a inflamação do corpo. Então, como eu utilizo o shiatsu, a ventosa e o seitai. O seitai para realinhar o corpo, a coluna vertebral do paciente. O shiatsu para remover a dor e a ventosa para remover os nódulos e assim tirar as substâncias e fazer com que irrigar a musculatura. E ao final utilizo a acupuntura para que relaxa o paciente e tira a dor mais profunda que se encontre nele. Então, você utilizando todas essas técnicas, você se consegue um objetivo maior e melhor. É interessante que você falou da medicina tradicional chinesa. O shiatsu, ele apesar de ter surgido no Japão, ele teve a origem chinesa. Né? A MTC, a medicina tradicional chinesa, a Tentil, ela basicamente foi como você colocou, não é somente o toque terapêutico, o tuiná, o shiatsu. Ele envolve o seitai, que é o banfá chinês. Ele envolve toda uma abordagem, que é o qigong, tai chi, meditação, e todo um contexto que vai além do que nós podemos colocar no dedo ou em uma única agulha. E também tem o moksha, né? É a erva que potencializa a acupuntura, que potencializa o ponto para que assim se você tenha um resultado melhor. Agora diga-me uma coisa, e o papel do terapeuta cuidando-se? Porque não adianta você cuidar dos outros e não se cuidar, não ter um autotratamento. Exige também aí uma visão de meditação, de equilíbrio energético. E como é que é trabalhado esse contexto? Olha, eu sempre faço meditação. Todos os dias eu medito. Medito meia hora, 1 hora de relógio, porque eu tenho que me reequilibrar energeticamente. E tem que estar em equilíbrio energético para que eu possa passar uma energia de saúde. Eu pratico esporte
para fortalecer o meu corpo e a meditação para fortalecer o meu espírito. Então, é dessa forma e tento, não bebo, não fumo, não perco noite, para que eu esteja apto da melhor forma possível. É interessante porque dentro do contexto da filosofia taoísta, nós tínhamos o Qi, que é a energia vital, que é o sopro, que você pode dizer que é o Qi, é o pneuma. Nós temos o Shen, que é o espírito, e nós temos o Jin, que é o corpo. Então esses três tesouros precisam ser trabalhados, o espírito, em conjunto, o corpo, né? E por sua vez e o sopro, né? Que é a energia vital, que poderíamos dizer que está envolto à mente ou as coisas mais subjetivas, que para que o terapeuta possa ter um resultado totalmente direto. Exatamente. Eu indico sempre aos meus pacientes para que eles cuidem do corpo dele, que não adianta só eu cuidar do corpo, eles têm que cuidar do corpo dele. Como assim? Eles têm que procurar mudar os hábitos dele. Se tiver com sobrepeso, pode afetar a lombar, então dá uma lombalgia. Então, diminui-se o peso, faz um pouco de meditação e para reequilibrar o espírito, tenta não perder noite. Se for fumante, tenta diminuir o cigarro, ou então até parar de fumar, porque o cigarro estraga o corpo, desequilibra toda a energia corpórea. E eu sempre indico a procurar fazer meditação. Então eu estou convidando até meus pacientes que eu vou abrir uma vez na semana, vai ter turma de meditação gratuita no espaço, na Academia Brasileira Seitai. Academia Brasileira Seitai. Vai ter o espaço de meditação uma vez na semana, então vai ser gratuito. E é uma forma de uma interação com o paciente, para que o paciente tenha uma vida saudável. E assim se melhorar o corpo, o espírito e a mente, né? Ter um equilíbrio. Porque a própria mente da pessoa desequilibra o corpo, desequilibra a energia, causando estresse, nódulos, dores, aonde não tem o porquê ter dor, mas o estresse do cotidiano acaba causando as dores. O estresse é uma resposta fisiológica ou psicológica quando a gente estressou. Então, a concepção do estresse, ela pode ser interna como externa. Ela pode ser endógena como exógena. Depende, né, de como você vê o que o estressa. E no mundo moderno, nós temos uma enormidade de coisas que nos estressam. Internamente como externamente, né? Exatamente. Que é aquela coisa. Agora, diga-me uma coisa. Como é que foi essa sua caminhada dentro da acupuntura e do shiatsu? Eu fiz... Quem me iniciou nessa arte milenar foi o meu pai, Jorge Trindade, que é doutor em acupuntura, shiatsu terapêutico. Então ele sempre dizia a mim: Leandro, você tem o dom para fazer o shiatsu, para aprender arte oriental, por que você não se dedica? Aí eu falei, eu vou tentar. Falei, se assim o mundo espiritual, Deus permitir, e eu for bom no que eu faço, eu aceito essa empreitada. Então, dessa forma, ele me ensinou, e eu fui estudando, estudo até hoje com ele, que ele é o meu mestre. O senhor que me ensinou a técnica de Seitai, que é também o meu mestre, o José Augusto. Então, e por aí eu vou caminhando, vou estudando, trazendo técnicas novas, me melhorando como pessoa, me melhorando como terapêutico, para poder atender melhor meu paciente. Agora, diga-me uma coisa, nós temos a massagem, e isso é um choque de egrégora muito grande, a massagem sueca de Henrique Pelin. Como ela teve uma origem toda voltada para a visão ocidental, ela só é corpo, né? Então, normalmente nós falamos assim, massagem terapêutica, massagem terapêutica, porque toda massagem, ela é terapêutica. O cara trabalha no contexto de terapia, na homeostase corpórea e outras coisas mais. Aí, a medicina ocidental, como ela é bastante positivista, cartesiana, empírica, ela valoriza muito a coisa em cima do corpo. O shiatsu não. O shiatsu ele tem um cunho mais espiritual, mais energético. Isso no consultório dá uma diferenciação? Com certeza.
A todo momento, quando eu estou fazendo o shiatsu no meu paciente, eu estou conversando com ele, interagindo com ele. Então, ele se doa para mim. Então, tem uma abertura maior, ele conversa sobre o cotidiano dele, sobre o trabalho dele, sobre a vida pessoal dele, que é entre mim e ele, eu não falo a ninguém. Então, nisso aí ele vai relaxando, eu vou conversando com ele, sirvo até como um pouco de terapêutico para com ele, de terapeuta. Então, é uma interação, o shiatsu é interação paciente e terapêutico. E o terapeuta é energia pura, o shiatsu é toque, é energia, é doação, tanto minha como a dele. Então, não é só a aplicação da massagem, é toda uma relação espiritual mesmo no tratamento do shiatsu. E a acupuntura, entra onde aí? A acupuntura ela é a mãe da dor, né? A acupuntura ela serve para tantas coisas, serve para dores, inflamações, lombalgia, ombralgia, serve para dores de cabeça, para enxaqueca, para rinite alérgica, para circulação, ela serve para tua depressão, para AVC. E a acupuntura, no meu contexto, a acupuntura também é um pouco espiritual, porque você é uma técnica um pouco mais invasiva, mas o paciente tem que confiar no acupunturista para que obtenha um resultado maior. Então, é uma confiança paciente-terapeuta. Agora me diga uma coisa, a maioria das pessoas que procuram pelo shiatsu ou pela acupuntura, ou pelos dois. E quais são os casos mais tratáveis? Você falou muito de lombalgia, algia. A algia é dor na parte lombar, né? A algia é dor. Então, lombalgia, cervicalgia, todo esse contexto de dores e também estresse. O que é que as pessoas mais te procuram? Me procuram para que eu faça todo. O shiatsu, o seitai e a acupuntura. Muitos chegam lá com dores, mas outros com estresse. Ao fazer a anamnésia, eles pensam que estão com dores musculares. Só que às vezes eles só tem o estresse. Então, com a massagem e a acupuntura para reequilíbrio energético, a dor some automaticamente na mesma hora. Tem os que têm inflamação crônica, tem dores crônicas, que tem hérnia de disco, na lombar, na cervical, na coluna vertebral. Então, esses daí são pacientes que têm que estar em constante tratamento. Pelo menos uma vez na semana tem que ir para fazer o tratamento para que mantenha o local sedado e não tenha dor, não tenha dores. Então são vários tipos de pacientes. Tem os que são estresse, outros são dores mesmo, são dores e inflamações, que o tratamento do shiatsu e a acupuntura resolve, isso eu garanto. Isso é interessante, porque as terapias orientais, sejam elas de origem japonesa, nipônica, ou sino-chinesa, ou mesmo coreana, né? Que hoje tem muitas técnicas que foram paridas na Coreia, né? Com essa abertura de mentalidade do século XXI, deu-nos uma nova abordagem de alguns contextos terapêuticos orientais, né? Não ficou reduzido somente a acupuntura sistêmica, ou seja, corpórea, né? Surgiu o microsistema. Eu acredito que a partir de Nogier, na década de 50, que desenvolveu o contexto da aurícula na França, inclusive a escola de Nogier considera a aurícula uma escola independente, né? Não é como a escola chinesa, que tem muita relação com os Zanfu, 5 elementos, aquelas coisas todas, né? A acupuntura hoje ela teve uma nova abordagem, porque ela teve algumas etapas. Ela teve a primeira etapa, que foi mística. Essa etapa mística era que envolvia karma, e as pessoas às vezes não tratavam de determinada doença, porque a pessoa tinha que ter o karma para tê-la, e em verdade até morrer, porque era um processo de evolução psico-espiritual, né? Corpo, mente e espírito. E também teve o momento filosófico, que aí veio a concepção do taoísmo, a concepção da visão do Zanfu propriamente dita, no seu contexto de órgãos e vísceras. E por final nós temos uma acupuntura mais dentro da visão da ciência, dentro da concepção empírica,
né? Apesar de a acupuntura ser subjetiva, fenomenológica existencial. Nós temos, por exemplo, hoje a acupuntura sendo levada para que faça-se uma análise da ciência, que é observação, criação de hipóteses, que a resposta provisória pode ser modificada, experimentação e generalização, ou seja, o ponto e a metodologia no qual você coloca aqui, por exemplo, no Regu, G4, né, por sua vez, vai refletir, o C7, né, o Ximé, você vai, por sua vez, refletir na evolução do indivíduo e pode ser o mesmo ponto usado lá na frente, na China ou no Japão. Então, é uma coisa até questionável, porque o fluxo de energia de cada um é muito subjetivo. Exatamente. Quando nós adentramos com a própria respiração, que é o início do processo de assimilação do Qi, nos andiãos, ou na média do tronco, compartimento supraumbilical da cavidade abdominal, né? Essa energia vem para o pulmão, do pulmão ele vai passar até o nível da apófise tiloide do rádio, ele faz indexação com intestino grosso e a energia vai rodar. Só que nós temos aí duas concepções, uma concepção oriental e uma concepção ocidental. E é muito importante que nós venhamos, como você colocou sabiamente, a utilizar o toque. E também temos a consciência de que a acupuntura, o shiatsu, o tuiná, né, todo o contexto da tuiná, todo o contexto do seitai, que é a manipulação de vértebras, que por sua vez, o Daniel David Palmer e o Steele, o Daniel Palmer desenvolveu a quiropraxia, a chiropractic, né, quiropraxia, ou quiroprática nos Estados Unidos, e por sua vez, o Steele desenvolveu a osteopatia, não são simplesmente corpórea, são algo a mais. Inclusive hoje, muitos fisioterapeutas, médicos estão adentrando nessa área e vendo que a medicina na qual estamos a estudar aqui no Ocidente, ela é uma parte da cura, que ela, por sua vez, é um galho de uma árvore que tem vários mecanismos terapêuticos. A própria ciência, por sua vez, como vendo a partir de uma concepção empírica aqui no Ocidente, hoje é questionado e ela é um dos saberes. Existem diversos outros saberes. Existem saberes filosóficos, racionais, paridos a partir da concepção de Sócrates e Aristóteles, que era o nome de Platão, e Aristóteles, que é o estagirita da visão de empirismo, como nós também temos uma linha racional filosófica, que é a do Oriente, na qual abrange até o próprio cristianismo, porque o cristianismo nasceu no Oriente Médio, né? E aí nós temos a visão do Tao, do confucionismo, e temos os princípios também da visão búdica, né? Na Mahayana, Hinayana e Vajrayana, e que principalmente é valorizada pelas concepções do Theravada. Não, bem, nós estamos tendo um grande entrave, que é o tempo. Deixe suas mensagens finais, não precisa dizer onde você atende, que é na Academia Brasileira de Seitai, porque nos nossos caracteres tem seus telefones e tem o seu e-mail, né? Mas deixa-nos aqui um telefone de contato, pausado, para que as pessoas, porque eu falo muito rápido, né? Para que as pessoas possam acessar, ligar para você, né? Com DDD, porque aqui é o estado da Bahia, né? É a cidade de Salvador, nossa nobre e belíssima capital, e deixa-nos aqui a sua mensagem final. Olha só, eu indico que vocês que estão com os pacientes que estejam com estresse, com traumas, AVC, depressão e dores no corpo, podem me procurar. Sou acupunturista, pós-graduado em acupuntura, shiatsu terapêutica, faço seitai, ventosa, faço toda uma técnica para que eu chegue no meu objetivo, que é tirar a sua dor e que você saia de lá satisfeito. Meu telefone de contato é 71 98169 6165. Esse é o WhatsApp também. Obrigado, doutor José Augusto, pela entrevista. Vamos aqui finalizando mais uma entrevista e observando que o século XXI deu-nos uma força hegeliana, porque Hegel falava da tese, da antítese e da síntese, ou seja, Oriente, Ocidente, para dar uma síntese para o contexto de melhoria terapêutica do indivíduo. Isso é bastante bom, útil e, acima de tudo, humanitário.
E aí está um profissional que deve ser procurado. Se você tem dores, se você tem traumas, feridas, né, e quer fazer um trabalho que pode auxiliá-lo, obviamente, é óbvio, Lulante, plagiando Nelson Rodrigues, que a técnica dele, como nenhuma técnica, substitui as outras técnicas. É obviamente que por osmose e de forma aí, através do imã, né, nós atraímos outras técnicas. Nós temos aí a visão da fisioterapia, que ajuda, da medicina alopática, homeopática, da próprio contexto da psicoterapia, né, que vai ajudar nesse equilíbrio global. E é só isso. Vamos embora e agradeço a todos vocês que estão aqui, sempre olhando-nos e vendo-nos, espero com bons olhos, porque eu desejo para vocês o dobro do que vocês desejam para mim. O Japão passou por diversas fases. Nós temos a era Meiji, ou Meiji, na qual ele expandiu-se, mas com adentramento no século XX e principalmente com as concepções de Hirohito, o Japão tomou uma nova abordagem, valorizando-se internamente. Nesse período, em 1908, Namikoshi cria o Shiatsu, uma técnica que, na realidade, ele não criou, ele codificou um conjunto de técnicas, muitas delas vindo da China, do Tuiná, do Banfá, e aproveitando as técnicas do Seitai, que significa arrumar o corpo humano. Os pontos gatilhos, os poços, como você, através disso, você vai removendo a dor dos pacientes e, através disso, vai interagindo com ele. A acupuntura, ela é a mãe da dor. Então, é o mesmo, só que é a mesma técnica usada pelo shiatsu, só que através da agulha. No caso, a acupuntura chinesa, que você vai colocando a agulha nos meridianos, nos poços, que dessa forma vai se removendo a dor e se melhorando o paciente cada vez mais, cada vez mais que ele vai fazendo, vai tomando a massagem, aplicando o shiatsu nele. E não é modismo, né? Isso já vem sendo utilizado muito pelos ocidentais. Então, cada vez mais estão me procurando para... O que é que a acupuntura nos possibilita? E quais são as pessoas que procuram-nos? Se essas pessoas são pessoas com
patologias ou não patologias, se isso é uma febre, se isso é, na verdade, uma febre, eu digo, é um modismo, né? Uma febre da moda. Nos diga aí, antes de mais nada, é um prazer tê-lo aqui conosco, né? E nos fale sobre os benefícios do shiatsu. Obrigado, doutor José Augusto. O shiatsu é uma interação entre paciente e o shiatsu terapêutico. Ele serve para tirar os pontos gatilhos e os pontos de dor, através da energia, do contato mão, contato paciente e terapêutico. Através desse contato, você vai apertando os meridianos. Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Ele desenvolveu uma técnica de massagem feita no Tsubo ou Tsubo, nos quais são buracos, né, pontos, né, que é semelhante à acupuntura, objetivando dar uma amplitude de evolução ao Ki em japonês e ao Ti em chinês. Ou seja, condicionando as pessoas para que pudessem cada vez mais ter uma melhoria de harmonia. Haja vista que a concepção da acupuntura, que tem sua origem na China, ela nos coloca que existe o macrocosmo, que é o universo, e o microcosmo, que é o homem. Para falar de shiatsu e também da Tentiu, ou Tentiu, que é o nome em chinês da acupuntura, está conosco aqui o Lian. E ele vai nos falar do que é, o que é que o shiatsu nos possibilita.